Se a Terra fosse completamente destruída, um bunker na Lua poderia salvar a vida na Terra. Vou contar a você tudo sobre isso hoje, portanto, fique atento. Não esqueçam de se inscrever no meu canal e, se vocês gostarem, deixem um joinha ou escrevam um comentário, para que o vídeo seja mostrado para mais pessoas. Muito obrigado, galera, e sejam bem-vindos! Imagina só, vocês descobrem que o apocalipse está chegando. Para onde vocês fugiriam? Talvez para a Sibéria. Ou para o Ártico. Ou que tal uma fuga para a Lua? A ideia de um bunker para salvar a vida na Terra no nosso satélite. Isso foi pensado por uma equipe de pesquisadores da Universidade do Arizona. O conceito previa um Doomsday Vault, ou seja, um bunker do apocalipse, sob a superfície da Lua. E é aqui que os óvulos, espermas, células tronco e sementes de 6,7 milhões de espécies terrestres serão armazenados. A equipe de pesquisa chama tudo isso de apólice de seguro global para a vida na Terra. Agora você deve estar se perguntando, por que construir tudo isso na Lua? Bem, logisticamente não é muito óbvio, mas tudo isso foi planejado para o caso de uma destruição completa da Terra. Se toda a vida terrestre morrer por causa de uma catástrofe gigantesca, você ainda terá esse bunker de emergência na Lua. E, na verdade, há muitas vantagens. Em 2013, foram descobertos os chamados túneis de lava sob a superfície da Lua, que devem ter vários bilhões de anos e até 100 metros de diâmetro. Você poderia facilmente construir um bunker lá. Isso teria a vantagem de que o cofre do juízo final estaria protegido nesses túneis de lava contra micrometeoritos, que estão caindo o tempo todo na Lua, ou contra a perigosa radiação espacial. Ou pelas temperaturas não tão agradáveis da Lua. É muito quente durante o dia e incrivelmente fria à noite. Não é tão simples quanto parece. A equipe de pesquisadores calculou que seriam necessários cerca de 250 lançamentos de foguetes para levar 50 amostras de cada uma das 6,7 milhões de espécies até a Lua. 250 lançamentos de foguetes é realmente muito caro e trabalhoso. Além disso, essa base precisaria ser alimentada de alguma forma. Isso é essencial para que as amostras possam ser mantidas refrigeradas. E isso provavelmente seria feito com painéis solares. Se isso vai funcionar, é bem duvidoso. Isso é realmente realista, que um cenário de apocalipse como esse poderia acontecer e afetar a vida em todo o planeta. Com certeza, porque isso já aconteceu várias vezes no passado. Já houve várias extinções em massa ao longo da história da evolução. O mais conhecido é provavelmente a extinção em massa que aconteceu há cerca de 66 milhões de anos, quando uma grande parte, não todos, mas uma grande parte dos dinossauros desapareceu. E isso poderia acontecer de novo no futuro. Um impacto de meteoro ou uma explosão gama poderia atingir a Terra. Um ataque alienígena, ou algo assim, talvez seja um pouco menos provável. Mas se você deixar sua imaginação correr solta, poderá pensar em algumas coisas que poderiam limitar significativamente a biodiversidade na Terra. Jack Kentenga é professor de engenharia na Universidade do Arizona e está trabalhando no projeto Doomsday Vault. E ele está pensando principalmente na erupção de supervulcões na Terra. Ele diz o seguinte: nós, humanos, teríamos sido quase completamente exterminados há 75 mil anos pela erupção do supervulcão Toba, que causou um período de resfriamento de 1000 anos e, de acordo com alguns, foi acompanhado por um declínio na diversidade humana. Uma breve digressão sobre a erupção supervulcânica de Toba. Há cerca de 75 mil anos, o supervulcão Toba, na atual Indonésia, deve ter entrado em erupção. Isso é indiscutível até o momento, e essa erupção vulcânica provavelmente também foi sentida globalmente, porque muitas cinzas foram emitidas. A hipótese do supervulcão de Toba. Ela afirma que isso resultou em um chamado gargalo genético nos humanos modernos. Para isso, é importante saber que você e eu somos realmente muito próximos um do outro. Todos os humanos que existem hoje são geneticamente relativamente semelhantes. E é aí que a hipótese de Toba entra. Antigamente, não era assim que os Homo sapiens dominavam o mundo sozinhos. Na África, viviam os Homo sapiens, enquanto na Europa havia Neanderthal e Homo floresiensis, e todos eles foram desaparecendo aos poucos. A hipótese de Toba afirma que, devido à erupção vulcânica,
a temperatura global caiu e todas as outras espécies do gênero Homo quase se extinguiram ou acabaram se misturando com os Homo sapiens que restaram. Segundo essa hipótese, os Homo sapiens também estariam quase extintos. Apenas alguns milhares de indivíduos teriam sobrevivido na África e depois se reproduzido entre si, povoando a Terra. E como todos nós descendemos desses 1000 indivíduos, somos geneticamente tão semelhantes. Hipótese interessante, mas há achados arqueológicos que contradizem isso. 2001. Supõe-se que a erupção vulcânica de Toba espalhou uma camada de cinzas de 15 centímetros de espessura por toda a Ásia, conforme demonstraram as escavações arqueológicas. Entretanto, ferramentas humanas foram descobertas tanto sob a camada de cinzas quanto sobre ela. Isso deve significar que os seres humanos sobreviveram à catástrofe de Toba, o que contraria a hipótese do gargalo genético devido à erupção de Toba. A propósito, já existem bunkers do dia do juízo final semelhantes na Terra. Um dos mais conhecidos é o Global Seed Vault em Spitsbergen. Spitsbergen é uma cadeia de ilhas pertencente à Noruega e localizada nas águas do Ártico. As sementes das plantas mais importantes do mundo foram armazenadas lá no solo permafrost. No cofre de sementes em Svalbard, também não se faz pesquisa sobre as plantas nem nada do tipo. A questão é simplesmente ter as sementes das principais culturas armazenadas para casos de emergência, ou seja, por exemplo, de trigo, batatas, arroz, nozes, vegetais de raiz e assim por diante. Um exemplo de cenário onde isso seria importante é, por exemplo, que uma praga global destruísse as plantações de trigo em todo o mundo. Não é impossível. Então, depois de combater a praga, você poderia simplesmente importar novas sementes do banco de sementes global. O motivo pelo qual tudo isso foi construído em Spitsbergen é que, por um lado, um cenário de desastre é muito improvável lá e, por outro lado, a temperatura é muito útil. As sementes serão resfriadas a 18 graus Celsius negativos e não basta mesmo que toda a fonte de alimentação falhe, o permafrost em Svalbard garantirá que a temperatura nunca suba acima de 3 graus negativos. Agora, é claro, você poderia dizer por que precisamos de outro cofre do juízo final na Lua? Já temos um em Spitsbergen e alguns outros, mas isso não precisa ser mutuamente exclusivo. Pelo contrário, o bunker em Spitsbergen é muito importante e certamente será usado em algum momento se houver um cenário de desastre terrestre que não destrua a Terra inteira. Não faz mal nenhum ter um seguro adicional para o caso de o planeta inteiro ser realmente afetado, e se esse seguro adicional estiver fora da Terra, mais seguro ainda, certo? Vocês acham? Me contem sua opinião. O do Valve na Lua é um projeto válido? Ou, na opinião de vocês, é um total desperdício de dinheiro? Vamos torcer para que não aconteça a destruição do planeta e que o do Valve na Lua nunca seja necessário. Um possível cenário de catástrofe poderia ser o que chamamos de mudança de polos. O que isso é e se está prestes a acontecer, vocês vão descobrir no vídeo que aparece na tela. Cliquem aí. No canto inferior direito, como sempre, você encontrará outro vídeo que o algoritmo selecionou especialmente para você. Caso contrário, eu diria que vejo você no próximo vídeo. Fiquem bem, pessoal!